Olá, divas! Mais uma semana com vocês aqui, hoje com a Suelen, nossa convidada super especial. Suelen Rodrigues, ela é mulher negra brasileira, farmacêutica, experiências em áreas regulatórias e estratégicas na indústria farmacêutica já há 16 anos. A Suelen faz parte da área médica da MSD, e atualmente ela se dedica a valor em saúde para a América Latina. Possui especialização em farmacologia clínica, avaliação de tecnologias em saúde, tem MBA em relações governamentais pela Fundação Getúlio Vargas e é mestranda em políticas públicas internacionais pela Queen Mary University of London. Uau! Engajada em iniciativas antirracistas, liderou a implementação do Coletivo Negro Brasil na MSD entre 2019 e 2020. E atualmente ela é parte do Coletivo Negro Global na mesma empresa, atuando como mentora voluntária em diversos programas e no Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, Colaboramos e Líder Negra. Eu também sou mentora na Líder Negra, olha que bacana. É um prazer te ter aqui, Suelen, com a gente. A gente, nesse mês de novembro, aí, fazendo um especial dos nossos convidados durante o mês da Consciência Negra. Então, para a gente é uma super alegria ter você aqui para conversar com a gente, contar um pouquinho da sua história. E eu queria começar justamente pedindo para você falar um pouco, sobre a sua jornada, e principalmente como que você começou a se envolver nesses temas de diversidade e inclusão. Obrigada pelo convite, Cacá, Renata. Uma satisfação estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha história e poder explicar um pouco mais de onde eu venho, de como são minhas raízes. Eu vou contar para a audiência de vocês que tudo que eu consegui fazer, esse super currículo, tem muito a ver com a forma com que meus pais investiram em estudo, para mim e para minha irmã. Isso começa lá na década de 80, então já vou entregando um pouquinho aí da idade, e falando que, não sendo de classe média, eles escolheram dar uma educação de classe média para mim e para minha irmã. E em meio a tantas coisas que podiam ser investidas, esse foi o investimento principal da vida deles. Então, toda essa jornada aí que se constrói fazendo farmácia tem um início anterior, até por ter estudado em escolas particulares, aqui de São Paulo, sou originária de São Paulo. E desde essa época é muito nítido a questão da jornada única, de ser às vezes negra única na sala, na turma, e às vezes até na escola, Em alguns momentos só não era negra única porque tinha um par de primos que também conseguia estudar e ter acesso ao mesmo nível de educação, então tínhamos ali um pouquinho de família dentro da escola. Mas começa desde aí a jornada de negra única e assim um pouco de não conformismo com isso surge muito forte, principalmente dentro da minha carreira universitária, em que dentro de 120 alunos fazendo uma universidade privada aqui em São Paulo, éramos eu e uma colega apenas de negros, dentro de 120 alunos. E aí imagina, um monte de mulheres, um monte de rapazes, alguns rapazes na realidade, porque a maior parte eram mulheres dentro da Universidade de Farmácia, mas aí, novamente, essa coisa do perseguir dessa jornada solitária, que é uma realidade dentro da pós-graduação, de todos os cursos que eu fiz, de conseguir ter acesso a muitos lugares em que ou eu era única ou era mais eu e uma pessoa. E que em alguns momentos, por conta dessa questão, principalmente no início dos anos 2000, ter uma educação de classe média também se traduzia por não ter totalmente uma consciência racial, por essas pessoas com quem eu tinha um convívio ou tenho um convívio. Então, isso surge para mim muito forte a partir dos anos 2000, de me inconformar ainda mais, principalmente de mercado de trabalho, de olhar para o lado e me ver solitária, me ver sozinha fazendo minha transição,
buscando minhas raízes, usando os meus turbantes, as minhas cores, a minha identidade, e crescendo, né, dentro de uma carreira, passando de analista a chegar como estou hoje, como diretora associada para a América Latina, é realmente uma jornada muito sozinha, mas eu sabia que tinham outros. E principalmente com o advento das cotas, deveriam ter outros comigo, surgindo em posições, pelo menos ali, não tão distantes, que não fosse só de menor aprendiz ou de estágio, né? Então, começa aí uma conexão muito forte de eu acompanhar o coletivo negro global e de tentar lançar o coletivo negro no Brasil. E eu estou nessa companhia que eu falo atualmente já há 12 anos. Então, desses 12 anos, pelo menos durante uns 10, houve uma tentativa de conseguir lançar o coletivo. Mas como nós éramos poucos, muito espalhados, né? A maior parte da concentração de representatividade negra, quando a gente vai olhar na indústria farmacêutica, que é um dos mercados menos equalitários com relação à raça, a maior quantidade de pessoas está em linha fabril. E as nossas linhas fabris são meio distantes, assim, do convívio de quem está trabalhando no escritório, em São Paulo, em geral fica fora de São Paulo, que é uma realidade. Como mobilizar essas pessoas, sendo que às vezes elas não têm nem acesso direito a e-mail, porque elas têm que estar nos turnos, têm que estar na linha de frente, né? Então, fica complicado, e também complicado por conta da minha posição na época, que eu era analista, e aí fui mudando e tal. E aí, quando eu já estava gerente, chegou a oportunidade, fui chamada pelo presidente Brasil de saúde humana para poder trabalhar a parte de diversidade e inclusão. Então, tem uma correlação muito grande do que a gente ouve e fala da importância de estar num lugar de fala e no lugar de tomada de decisão, porque além da confiança e de ter sido convidada para um momento em que nós estávamos implementando os 5 pilares principais que a gente trabalha de diversidade e inclusão, né, além de raça, gênero, gerações, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, existia ali um ambiente propício para poder começar a conversar sobre as realidades, falar mesmo sobre racismo estrutural, falar sobre as questões de que já não dá para ter uma jornada única dentro de um departamento de 30, que as cotas estão aí se fazendo presentes e realmente trazendo pessoas bem formadas para o mercado de trabalho, e cadê elas sendo representadas nesses ambientes, né? Então, eu tenho uma gratidão profunda pela decisão, pela escolha dos meus pais, que mesmo não sendo classe média hoje, me possibilitaram ser classe média e de estar num espaço com lugar de fala e assento à tomada de decisão, e poder contribuir com essa jornada de negritude dentro do nosso país e dentro das corporações. Uau, que bacana, Su. E isso que você falou, né, de ser sempre uma única pessoa, uma única mulher negra, ou muito poucos dentre muitos, tanto na universidade quanto no ambiente corporativo, é uma dor, né? A gente tem falado muito disso aqui nas últimas semanas, nas últimas gravações. Quando a gente fala de solidão da mulher negra, muitas vezes a gente pensa muito no campo afetivo, né, sexual, mas tem uma solidão que está no ambiente corporativo também, né, e educacional, acadêmico, né, então fala um pouco para a gente sobre essa experiência, né, de ser uma mulher negra atuando em posições de liderança no mundo corporativo, como tem sido para você, o que você tem percebido do impacto que é você ocupar esses espaços? Sim, eu cresci em volta a muito empoderamento, desde dentro de casa até no convívio com tias, né, com outros parentes, até de conseguir se impor, porque o ambiente que eu cresci de negritude com os meus primos, muito mais homens do que mulheres, então tinha ali uma questão também de gênero, né? Mas crescendo muito empoderada, eu vejo o quanto tem de diferença de poder ser exemplo. Então, eu sinto que minha voz, ela é uma voz representativa para estimular outras meninas e mulheres negras a se verem nesses lugares e a não se calarem. Então, também tem uma coisa super importante que eu tenho visto, principalmente nesses últimos
3 a 5 anos, que é estar nesse espaço de fala, ser observada e conseguir ter voz, e trazer essa indignação, trazer um pouco da solução também para dentro desses espaços, né? De como provocar as lideranças para que a movimentação seja mais natural, que de natural não tem nada, porque a gente está aí devendo um monte de anos, né, com relação à incorporação de população negra dentro de ambientes corporativos e tomada de decisão, mas como a gente pode falar de uma maneira mais fluida, sem tanto tabu, e falar, isso daqui é racismo estrutural, por isso que tem só uma mulher negra dentro de 30 pessoas, e que agora a gente está conseguindo movimentar, e felizmente estamos conseguindo movimentar, já não sou mais única, né? Então já tem pelo menos 1 ano e meio ali que eu não sou mais única, mas ainda assim, cargos de entrada, em estágio. Então, ainda questiono, eu queria ter uma par, queria ter uma colega, uma troca, né? Porque, afinal de contas, 56% da população e mulheres negras 30%. Por que não termos mais, né? E comprovado que mesmo a área da saúde, assim como as engenharias, né? Essas áreas de ciência e tecnologia, as STEAM areas, elas são mais complexas de acesso, mas que ainda assim existem pessoas já formadas e bem formadas e com pós-graduação e com mestrado e doutorado, tudo que seria exigência para a área que eu trabalho, existe a possibilidade de se ter mais pessoas. Fora as outras áreas que não vão requerer todo esse volume de expertise, porque não temos mais analistas, coordenadores e gerentes por ali, né? Então, para mim, gera um espaço de conseguir colocar a minha voz e de que essa indignação não pare em mim, para que eu, apesar de sentir só, apesar de não ter com quem trocar essa sororidade racial, eu tenho por onde falar com as pessoas que estão mais abertas a esse debate, a esse discurso, e que estão valorizando essa inteligência extra que a gente traz, porque não é a base do meu trabalho, é um extra, todo esse entendimento de negritude, né, e essa questão racial no nosso país. E toda essa vivência, né, Suelen, tanto para contar com a sua representatividade e conseguir fazer com que essa voz seja ouvida e influencie, né, cada vez mais outros líderes, outras pessoas, para que tenham consciência de que essa mudança precisa acontecer, além de ter toda essa relevância. Acredito que seja muito importante também compartilhar um pouco dos desafios, né, que você enfrentou, porque imagino o quanto de pessoas que hoje estão se sentindo também, né, com muitas dificuldades e muitas vezes, não sei, essa solidão toda acaba atrapalhando muito a conseguirem se impor, a conseguirem até mesmo entender, né, determinadas situações. Então, eu queria saber, assim, dentro da tua trajetória, quais foram os principais desafios que você enfrentou por ser uma mulher negra e como que você lidou com isso, né? Como que, no seu caso, você endereçou esses desafios? Eu acrescento a isso porque, por muito tempo, eu ainda fui obesa. Então, eu tive várias questões de entrada no mercado de trabalho, apesar dos 16 anos, mas na minha transição de estrutura que eu estava ali em estágio, principalmente em ambiente hospitalar, a minha transição para dentro da indústria foi super complexa. Eu demorei quase 2 anos para conseguir entrar no mercado de trabalho, e algumas das áreas com que eu tinha mais afinidade, eu era completamente descartada já de cara. Então, numa conversa por telefone ainda era considerada, mas a partir do momento que eu aparecia para principalmente vagas de propagandista ou alguma coisa que tinha relação direta com o público, que nessa fase eu ainda estava bem obesa, tinha as duas questões, né? Você não tem o perfil, nem o perfil de rosto, nem o perfil corporal para falar com os nossos clientes. Eu cheguei a ouvir isso mais de uma vez. Então, tem coisas que não são nada sutis e que são uma aberração ainda hoje da gente observar, né? E que isso há 17, 18 anos atrás
era ainda mais forte, né? Eu espero que as pessoas não estejam passando por isso hoje. Se estiverem, tem que colocar a boca no trombone mesmo, para que as pessoas sejam expostas e que elas tenham vergonha do preconceito que elas carregam e do tipo de ação que elas fazem, que é super prejudicial, né? E nesses momentos existiam alguns comentários, quando não era da parte física, em relação à obesidade, eram por conta do cabelo. Na época eu ainda tinha meu cabelo sem estar ao natural, era alisado, e ainda assim o cabelo alisado não era o suficiente por causa do nariz, por causa dos traços. Então, toda uma questão de estrutura física, de realmente estar enraizado o racismo estrutural nessas falas, nesses feedbacks, né? E eu demorei para conseguir um estágio dentro de indústria como um todo, e consegui quase ali beirando o fim do ano, do meu último ano. Tanto que isso faz com que eu tenha postergado a minha formação em um ano. Eu não me formei junto com os meus colegas por causa disso, eu tive que postergar de tanto tempo que eu demorei para conseguir. Um adicional naquela época que meu inglês também era muito básico. Então, eu correndo atrás do inglês e a questão da aparência física me fizeram chegar tarde a esse estágio e eu me formar só um ano depois. Então, isso tem impactos para a autoestima, tem impacto para um monte de questão, e a minha sorte, como falei, de uma conformação familiar muito bem estruturada, eu pude me dar ao luxo de ficar um ano a mais dentro daquele estágio, ao invés de procurar um trabalho fixo que tivesse talvez uma remuneração um pouquinho a mais, né? Tem toda uma questão de impacto socioeconômico que é super relevante, a gente tem certeza da quantidade de pessoas que possam estar passando por isso ainda hoje. Minha mensagem é: não desista, denuncie, e é possível denunciar, ainda mais hoje que a gente tem oportunidade de entender o que é racismo e o que é injúria racial. Denunciem isso, abram boletins de ocorrência, porque é inadmissível alguém ter que passar por isso ainda hoje. Isso faz toda a diferença, né? Essa estrutura familiar, né? Porque nesse processo que você vai construindo, né? Principalmente na primeira infância, né? Construindo sua autoestima, né? A sua personalidade, você vai conseguindo caminhar, acho que no mundo de cabeça erguida, né? Isso muda tudo, né? Na hora que a gente começa a enfrentar os desafios do mundo cruel, né, que é cheio de preconceitos. Mas você está com um histórico muito, muito bacana, assim, de trabalho, né, relacionado à questão da diversidade no teu trabalho, né, ali como um complemento à tua atuação profissional original. E isso te trouxe bastante experiência, né? Sim. Eu queria ouvir o que você acredita que as empresas ainda podem fazer, né, para avançar nessas questões de diversidade, equidade, inclusão. Acho que uma coisa que você já trouxe tem a ver justamente com a preparação das pessoas que fazem processos de seleção, né? Tem um trabalho mais sério para esse olhar. Mas o que mais que você enxerga aí que as empresas ainda conseguem avançar, ainda tem muito mais para fazer? E tem muito, Cacá, tem muito por fazer ainda, viu, eu diria. E acho que a primeira coisa é ouvir as pessoas internas e entender que essas pessoas internas têm outras funções e que nem sempre elas vão ter todas as respostas, porque passa muito da nossa experiência individual. Então, eu vejo que é sumamente importante contratar consultorias especializadas, como vocês, da Diva, como outras que estão no mercado fazendo trabalhos super importantes, para poder orientar, estruturar e apoiar para que se passe da fase do só letramento, que ele é importante, e da sensibilização, mas que passe para ações afirmativas que realmente façam com que as portas
estejam abertas em todos os níveis, não somente nos cargos de entrada, mas principalmente nos lugares de tomada de decisão, a partir de coordenação, gerência, de diretoria, enxergar existem pessoas competentes no mercado que estão à disposição e que precisam ser valorizadas. E de olhar para dentro das estruturas que elas têm e identificar se não há talentos negros que estão ali 7, 8, 10 anos parados na mesma função, às vezes como um analista júnior, um analista pleno, e identificar o que mais elas querem, porque elas podem, elas têm condição de fazer mais. Então, também uma parte de oportunidade, de espaço de fala e de escuta é de suma importância para que a gente consiga ter avanços e que essas ações afirmativas transformem da diversidade para equidade e inclusão, que eu ainda vejo que tem muito no E e no I para ser feito, para trabalhar de verdade em equidade e inclusão. Essa diferença, né, é crucial, porque a gente percebe muito se falar em ações para aumentar a diversidade, trazer pessoas diferentes, mas essa preparação para que essas pessoas sejam, de fato, né, incluídas, né, para todas as oportunidades, sejam ouvidas, sejam consideradas, nem sempre está claro, né, para as organizações o que se deve fazer para isso, por onde começar, como fazer com que esse ambiente seja, de fato, preparado para abraçar toda essa diversidade. E acaba que essas iniciativas podem, né, não ser tão bem sucedidas justamente porque as pessoas vêm, mas não ficam, né? Então, exatamente. Essa sua fala é essencial, e a gente, de fato, não quer que essas iniciativas elas aconteçam de maneira pontual, né? É preciso pensar nelas de uma forma integrada, de uma forma estruturada, que tenha, né, ali claro quais são os objetivos que elas vão contribuir para que sejam alcançados. Então, é muito ruim quando a gente vê que existe ali uma intenção de atender a determinadas iniciativas pontuais, mas que aquilo não vai para frente. Então, acho que faz todo sentido entender como criar um programa para que esse envolvimento, né, com a diversidade e inclusão seja perene, seja constante, porque é constante. Começa, mas não tem fim. Ele só vai, né, evoluindo. E um outro comentário que eu faria, que pelo menos eu tenho notado nessa jornada aí mais intensa nos últimos 3 anos, é que tem se falado muito de respeito à diversidade de pensamentos. E eu acho super importante a gente ouvir opiniões diversas, mas que elas sejam não opiniões distintas e opiniões que ainda sejam misóginas, machistas, racistas, capacitistas, etaristas, né? É preciso trabalhar de verdade a diversidade para você aí começar a dizer que você tem diversidade de pensamentos, porque se você ainda não consegue ter paridade de gênero, você não consegue ter representatividade de negritude dentro da sua empresa, você tem um programa lá de pessoas com deficiência, mas é falho, você não consegue contratar, ou você só contrata para cargos menores, para cargos de assistência, e não dá possibilidade dessas pessoas se desenvolverem. Falar de diversidade de pensamento é contraditório, porque você vai sustentar o status quo de não ter diversidade, equidade e inclusão. Então, eu deixaria como uma mensagem também, que é super importante conversar sobre isso, sem querer apagar a necessidade de falar e de ser afirmativo, principalmente em questões de equidade, paridade de gênero e de raça, eu diria. Que são os principais temas que eu gosto muito de conversar. É essencial ter essa clareza, né? Porque senão fica meramente uma questão de opinião, e não é disso que se trata, né? Exato. Excelente, muito, muito bacana, Suelen, ter tantos pontos de vista aqui inovadores, né, Cacá? Eu digo, porque a gente discute esse tema aqui com muitas pessoas e é impressionante como a cada conversa a gente aprende coisas novas e a gente enxerga
novas perspectivas sobre essa questão. E, infelizmente, a gente poderia ficar aqui um tempão com você, Suelen, aprendendo e se inspirando, mas a gente precisa, né, chegar ao fim. E sempre a gente gosta de se despedir dos nossos convidados e das nossas convidadas, pedindo para que deixe uma mensagem sobre o que você gostaria de ver, na verdade, o que você gostaria de que fosse a transformação que você quer ver no mundo. Então, conta um pouco para a gente, o que você quer que mude? Olha, eu vou deixar uma mensagem para a minha negritude, para as minhas pessoas, para que elas se vejam inspiradas, que elas se vejam nos lugares, para que a gente possa se aquilombar e se conectar cada vez mais a outras pessoas que se pareçam com a gente e que tenham lutas semelhantes ou lutas maiores, mas não pelo mérito dessas lutas, muito mais pelo que é possível de se fazer para que os próximos não tenham que lutar tanto. E que para que a gente consiga se fortalecer e dominar os espaços que são de direito. Deixo essa mensagem para todos que estão nos ouvindo. Que assim seja. Maravilhosa! Obrigada, Suelen, por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente. Foi incrível aprender um pouco com a sua experiência, com a sua jornada. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite novamente. Obrigada, Suelen. Foi um prazer te receber aqui. E, pessoal, voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.